A ideia do curta surgiu meio que em conjunto entre mim e a Gabi. A Gabi veio com a ideia mais formada e eu dei alguns pitacos que acrescentaram na história. Ela veio com a ideia do hacker, com a ideia de ser ela mesma no final. Spoiler. E eu trouxe a bagagem do aniversário. Eu acrescentei isso. Tipo, a gente tava pensando, assim, conversando. E a gente, pô, e se depois de já escrever várias coisas do roteiro, da história, e se passasse só em um único dia? Eu falei, cara, genial, vamos fazer isso, a história vai se passar só em um único dia. E na mesma hora veio, assim, um estalo, porque eu tinha acabado de passar pelo meu aniversário, e não é uma data que eu gostava muito na época. E eu falei, cara, por que a gente não faz isso no dia do aniversário dela? Ela na pandemia, com um cara, um hacker, não sei lá quem, perturbando ela. E aí no aniversário dela, com as pessoas esquecendo ela, perdeu o emprego, tudo pra dar errado, tudo pra ela surtar. Então, assim, eu falei, cara, é perfeito. Eu vou conseguir falar de uma coisa que eu queria falar. E a gente ainda vai juntar com tudo isso e vai dar tudo certo. Vai ser um match perfeito, na minha concepção. Então, a ideia foi daí. A gente trouxe um pouquinho daqui, e juntou e saiu no que saiu. E o roteiro basicamente foi escrito em uma noite, depois dessa ideia. Pra gente, o maior desafio da realização do curta foi justamente a pandemia. A gente estava no ano passado, né, em outubro do ano passado. A gente não sabia se ia ter vacina, o que, que ia acontecer. A gente tinha acabado de sair daquele explosão de casos que tinham casos para tudo quanto é lado. E a gente estava começando a cair o número de mortes e o número de casos e tal. E a gente não sabia o que a gente podia fazer, o que seria seguro, o que não seria seguro. Então, a pandemia foi o principal agravante das nossas dificuldades. A principal foi que a gente só tinha eu e a Patrícia na equipe do curta. A gente acabou não chamando mais ninguém. Na verdade, a gente chamou um amigo da Patrícia, que é diretor de fotografia, para ajudar a gente, mas, enfim, no meio da... Nos dias que ele era para ajudar a gente, ele acabou não conseguindo comparecer, porque ele teve outro compromisso de trabalho. E acabou que foi só nós duas mesmo, junto com a nossa atriz. E acho que essa foi o maior desafio, que acabou sendo um bom desafio, porque a gente se desenvolveu muito por conta disso.